Oi gente, bem-vindos a mais um Estúdio Vlog aqui no canal, em que eu vou mostrar um pouquinho como foram os dias de estudos que eu tive e também mostrar um pouquinho que obviamente eu tive que estudar matéria atrasada da faculdade, tudo normal. Também revisar um pouquinho de alemão, também essa semana eu tive algumas entrevistas e acho que, se não me engano, foi basicamente isso. Então, basicamente, como eu falei, eu tive que estudar uma matéria atrasada da faculdade. Eu geralmente gosto de ficar intercalando questão de matéria de forma bem básica falando, de tentar não ficar tão cansada estudando aquela matéria, Eu faço questão do uso do método Pomodoro, de 25 minutos de concentração e 5 de descanso, mas às vezes é bom para mudar um pouquinho o ritmo. Então eu geralmente intercalava um pouquinho de matéria da faculdade e depois eu botava um pouquinho de alemão para eu revisar. No geral, o ambiente mudou um pouquinho, talvez ainda não estão acostumados, mas depois eu faço meio que um mini tour de como é a cafeteria e a cafeteria, a varanda e a biblioteca do Goethe Institut, no centro do Rio de Janeiro, que é um dos locais que eu geralmente gosto muito de ficar lá, porque é um ambiente bastante acolhedor. Também tem questão da internet, obviamente, não vamos esquecer disso. E também é um ambiente, acho basicamente que eu posso falar, é um ambiente acolhedor. Eu me sinto muito mais tranquila estudando lá, porque também não tem tanta gente. Nesse período não tem tanto, Também entrada gratuita e tudo. Cafeteria que eu falo, depois vocês vão ver um pouquinho. Não é bem cafeteria igual que a gente tá acostumado com cafeteria de Starbucks. É mais uma cafeteria em que você tem essas mesas aí no fundo pra você sentar e estudarem, que é geralmente onde o pessoal que faz cursos de alemão lá fica lá esperando até começar as aulas e tudo, ou até quem vai fazer provas lá. E também tem um pouquinho da varanda, que é geralmente também um dos locais que eles fazem evento lá, quando tem evento presencial. Então eles usam muito a cafeteria e a varanda. Então ali o espaço é aberto para todo mundo, qualquer pessoa pode ir ali e tudo. Você pode conseguir internet, aí só fala com o pessoal da secretaria. E questão, tem um bebedouro pra você encher sua garrafa de água e tudo mais. Tem questão da tomada, obviamente. E acho que é isso. Eu mostrei um pouquinho que eu fiquei lendo no último vídeo, se não me engano, na varanda, no terraço, no terraço de lá, que também é um lugar muito aconchegante. Até mostrei o mural que eles têm lá, que é da Mai Em, que é uma alemã que, no caso, foi um projeto que decidiu fazer o mural dela, que é se não me engano, eu esqueci qual era o tema, mas tinha a ver com mulheres negras em foco, que era o Preto Muro, se não me engano, o Preto Muro, que eles fizeram lá. E a Amy também é alemã, obviamente, o estudo de alemão tem que ter, o mural tem que ser sobre uma alemã, que, se não me engano, acho que ela fazia poemas, se não me engano. Mas depois eu mostro na biblioteca também, é livre acesso, você pode fazer parte de lá e pegar alguns livros empréstimo, obviamente, a biblioteca. Depois fazer no cartãozinho de lá, também tem jogos, tem CDs pra quem quer ver algum tipo de filme antigo. E é mais isso, tem questão dos jogos, que eu acho uma coisa muito inovadora, assim, questão de biblioteca no geral, E você pode utilizar ou ler os livros ali com calma. Tem um espacinho específico para você poder ler. Tem rede, tem uma cadeira. Eu não gravei essa parte, mas é uma cadeira que antes dava pra você conectar com o Bluetooth. Então meio que era, entre muitas aspas, um fone gigante, E lá também tem um espaço, tirando a internet, Porque toda a parte, tanto o primeiro e o segundo andar, que o primeiro é a cafeteria e é o terraço, e o segundo é a biblioteca. Lá você pode usar a internet que eles oferecem sem qualquer problema. E também questão de tomada, e tem até um espacinho ali na biblioteca para você poder carregar seu notebook. E é tipo uma mesinha de estudos, entre muitas aspas, sabe?
Então é isso, né? Eu fiquei revisando alemão, que daqui eu não sei quando vou lançar esse vídeo, mas provavelmente quando eu lançar esse vídeo eu já vou ter começado as minhas aulas do curso de alemão, que eu consegui uma bolsa. Então eu tenho desconto no curso e eu vou fazer o curso lá. Então eu tenho que revisar algumas coisinhas pra não perder um pouco do ritmo, né? Pra lembrar o que eu sei e o que eu não lembro. Mas acho que é isso. Questão de entrevista, eu não gravei tanto. Foi na quarta-feira. Eu tive tanto presencial no centro do Rio quanto online. 2 empresas diferentes para a vaga de Jovem Aprendiz. E no mais que posso falar pra vocês, eu fiquei bem nervosa porque uma entrevista era às 11 presencial, outra era às 2 online. Eu fiquei tipo, putz, eu não vou conseguir achar um local pra entrevista, mas depois achei um local pra fazer a entrevista de boa. No geral, a online foi 25 minutos no máximo. E a outra foi não sei quanto tempo, não lembro. Mas é isso, sabe? Tipo, entrevista, geralmente tem online, tem presencial, depende de como é o processo de cada empresa. Depois entra em contato. Eu só fiquei um pouco nervosa por conta disso, na verdade. Tipo, putz, como eu fazer no mesmo dia. Mas geralmente já aprendiz é isso, gente. Não tem muito além, porque como eu já falei, eu acho que eu falei em um vídeo, o meu antigo contrato de Java Aprendiz já acabou e não tinha como eu ser efetivada na empresa. Aí, né, por questões financeiras, eu tô procurando o Java Aprendiz. E é basicamente isso, né? Tentando conciliar. Aí eu mostro um pouquinho de como é a cafeteria pra vocês. Olha que coisa bonitinha. E a varanda. Mas acho que é isso. E eu também tô lendo Orgulho e Preconceito. E eu estou achando... Resumindo, adorei Elizabeth. Sem comentário. Eu tô na metade do livro e já adorei Elizabeth. Eu falei, gente... Se só por conta dela eu já adorei o livro. Em geral. Não sei no mais... Um livro típico da Jane Austen. Mas eu gostei muito dessa protagonista, porque eu gostei das outras. Um grande diferencial. Mas é isso, eu gravei um pouquinho, obviamente por ser uma cafeteria, tem locais de muita gente ficar passando, então não gravei essas pessoas. E algum momento eu tava conversando até com o pessoal que tá fazendo prova lá, então tentei não gravar o rosto deles, né, por questão de privacidade, né. Então vocês vão ver algumas partezinhas que provavelmente eu vou ter dado mais pra mim do que pras pessoas, né, obviamente. E, se não me engano, acho que é isso. Agora vou deixar vocês estudando um pouquinho comigo. Talvez tenha outras coisas no vídeo. Talvez eu acabe comentando um pouquinho da minha leitura. E eu estudando. Comentando um pouquinho, né, no caso da minhas leituras, ou dos meus estudos no geral, né, porque... Ai, gente... Procrastinação é uma bosta, só digo isso pra vocês. Mas é isso, gente, fiquem com estudos e até logo. Até daqui a pouco.
Não sei se não vai mais ouvir. Então aqui. De novo. No gate para estudar. E também, né? Com. Eu achei que tinha um símbolo na frente. Mas pra vocês, eu tô tomando. E é isso. Daqui a pouco eu vou ter uma entrevista. E depois eu vou falar um pouquinho como tá minha leitura. Como tá minha leitura de Orgulho e Preconceito. Daqui a pouco. Olá pessoas, tudo bem? Não, ficou muito estranho isso que eu falei agora. Mas vamos lá, tentamos ficar não tão longe, mas também não tão perto da câmera. Tá meio complicado porque eu não tenho tripé. Lindo, maravilhoso, gente, lindo demais. Não vou esquecer de pegar um negocinho pra me apoiar. Faz parte. Mas como eu mostrei bem rapidamente, hoje agora são que horas? Acho que umas 3h20 da tarde, numa sexta-feira. E o que acontece? Eu tive uma entrevista hoje na estação de Piscinão de Ramos, do BRT. Quem mora no Rio deve saber onde que é, Avenida Brasil, ponto. Aí o que aconteceu? Me passaram a informação errada e a vaga não era pra jovem aprendiz, que eu estou buscando jovem aprendiz. Era pra CLT e infelizmente o horário era muito ruim pra mim. E hoje tá sendo um dia bem desafiador porque está tendo barulho na outra sala. Eu tô numa salinha aqui que eu peguei emprestado só pra fazer reunião. Eu vou aproveitar pra falar com vocês bem rapidinho. E tá passando o helicóptero, tá uma tensão. Daqui a pouco eu vou ter que também sair porque vai ter prova. São umas 3h16. Vai ter prova de certificado de alemão. E eu não posso ficar aqui fazendo barulho, né? Obviamente, pra não dificultar as coisas. Mas vamos lá. Eu estou lendo Orgulho e Preconceito. Nesse vídeo eu basicamente botei muito meio estudando. Então vocês estudaram um pouquinho comigo, eu espero. Eu espero que tenham estudado. Eu sou procrastinadora, eu estudei, mas também não foi tanto. Eu fiz só 2 sessões de Pomodoro. Uma pra faculdade e outra pra alemão. Porque eu também tive outra entrevista online, né? Faz parte, durou uns 18 minutos o negócio. Exatamente 18 minutos, não tô brincando, ficou 18, não teve nem segundos a mais. Mas eu tô lendo Jane Austen, Orgulho e Preconceito, que eu posso falar no geral. Eu estou adorando Elizabeth. Elizabeth, se eu fosse falar dos 3 livros, ela é minha favorita. Porque ela é muito no nível de, cara, é um ódio, mas um ódio tão grande pelo Senhor Darcy, que eu achei que era muito zoeira. Porque assim, eu já sei como é que termina a história deles, né?
Mas, tipo, ver o desenrolar, eu fico, gente... Geralmente na história genial sempre é a mesma coisa. O protagonista, acontece algum problema com a família. Geralmente, muitas vezes, na verdade. Tem a família, não tem filhos na família, aí a herança da família, quando o pai morrer, né, vai pra um parente distante. E tem a mãe, ou geralmente mais a mãe que tenta arranjar um casamento para as filhas, né, porque ela não vai conseguir bancar as filhas, normal, muito normal. E nisso, a mesma coisa aqui, tem casamentos rápidos, tem algumas críticas sociais. Cara, eu reparei que acho que nos 3 livros que eu tenho no box, que é Razão, Acessibilidade, Orgulho e Preconceito e Persuasão, tem muita questão. Perdi no fio da meada agora. Perdi. Vai ter um som alto agora. Mas que eu reparei... tem muita crítica social essa questão, não tão escancarada, mas sempre tem um pequeno comentário assim, nossa, mas por que quando a família, o patriarca morre, tem que ir pra um parente da família? No caso da mãe ou das filhas, né? Tô mexendo um negócio no computador. Aí é uma coisa que eu reparei muito em todos os livros dela, também muita crítica social, que realmente eu gosto, é uma coisa bem mais sutil. Mas é uma coisa que hoje em dia se tornou, não diria banal, mas eu acho que tipo, não tem tanto debate. E quando você para pensar antigamente, é um negócio muito louco, sabe? Muito louco mesmo. Mas aí no geral, eu tenho uma passagem dela que eu adorei, que eu marquei. Tem 2. Não, acho que eu marquei isso aqui pra outra coisa, eu não lembro o que era isso. Que geralmente, de novo, olha alguns personagens. Isso tudo aqui, ó, personagens que eu tive que anotar pra saber quem é, porque aparece tanta gente, tanto nome de lugar que eu fico confusa. Mas a frase que eu adorei da Elizabeth. Aqui. Vou achar você. Gente, realmente na hora que eu li, eu fiquei assim, gente, que loucura. Talvez eu coloque escrito, vou dar um espacinho, porque tá aqui, ó. Vou botar um estilo mais... Tá aqui, Deus me livre, seria capa... Não, peraí. Vou começar. Primeira parte, ouvo dizer que achará o seu braço um par muito agradável. A resposta da Elizabeth. Deus me livre. Seria catastrófico sentir prazer na companhia de um homem a quem se está decidido a odiar. Não me deseje tal coisa. Adorei essa fala. Gente, é que você vê tanto o pessoal sendo tipo, eu não lembro assim, estima. Eu tenho uma grande estima pela pessoa, de caramba, 4. Eu fico assim, gente, normal, o pessoal era muito falso. Porque assim, né, pessoas de grande... Qual o nome? Pessoas que tinham muita posse, eles tentavam ser muito puxa-saco. Eu adoro que, tipo, o senhor Darcy é rico, mais rico que a família da Elizabeth. E, tipo assim, ela odeia o cara, ela realmente, tipo assim, independente se o cara é rico, eu não gosto desse cara, ele é um babaca, grosseiro, eu fugi. O Deus me pegou. Porque eu, assim, eu nunca vi uma frase tão direta, tipo assim, não. Sempre assim, não, assim, sempre que eu via essa questão de negação, tipo, não acho bom essa pessoa pra mim, era sempre um tipo de acredito que não nos daríamos bem, acredito que não estamos nas mesmas direções, essas coisas. Mas ela fala, Deus me livre, seria catastrófico. Foi ótimo. Adorando essa leitura, gente, sinceramente. Eu descobri que são 61 capítulos. 61. Eu estou no 31. Falta 30 capítulos pra acabar essa desgrama. Eu tô gostando. É que realmente o que mais demora é a questão da escrita da época, que eu tenho que ler algumas coisas, eu acho que eu entendi certo. Quando eu vou ler aquela frase, eu percebi que eu entendi o contrário. Por quê? Geralmente eu leio muito rápido. Então, tipo, há derivações, abreviações de senhora e senhorita. Por exemplo, pegar aqui os Bennets,
que geralmente quando fala a mãe da Elizabeth, fala Senhora Bennet. E quando é sobre as irmãs, fala muito sobre senhorita. E eu sempre leio muito rápido, acabo confundindo, achando que tô falando da mãe em vez das filhas. E é uma coisa que eu reparei que eu tava esperando até agora. Eu estava esperando até agora essa piada. Porque eu vi que tem uma piada em si que a Jane Austen, ela sempre coloca personagens chamados de Jane. Eu também costumo olhar pra câmera. Chamadas de Jane, que são amores de pessoa. E esse finalmente apareceu uma Jane, que é um amor de pessoa, todo mundo adora ela. Eu fiquei, gente, nos outros Persuasão, eu não lembro de ter visto. Responsabilidade também, eu fiquei, gente, não existe essa piada, mas existe, nesse existe. Tô feliz. Porque tem muito esse negócio, é igual questão de Machado de Assis, piadas que tem. Nós pegamos assim grande, eu não sei. Mas algumas coisinhas que você repara que quando eu li Memórias Póstumas, eu não me toquei que tem realmente uma crítica social sobre racismo. Quando eu li, eu tinha o quê? 14 anos. Quando eu li, eu não gostava de clássicos, então pra eu entender, foi tipo... Mas faz parte. Agora são... Eu tenho que daqui a pouco. Eu vou ler mais um pouquinho, talvez no máximo ler esse capítulo com vocês. E depois eu vou embora pra minha casa. E é isso, gente. Não consegui estudar tanto hoje porque eu tava preocupada com essa questão das entrevistas. Mas talvez semana que vem, que no caso, comecinho de setembro, eu tenha uma resposta pra vocês sobre como é que foi pra mim meu veredito sobre a questão de vagas. Então, até daqui a pouco.